esse é o pessoal nosso vocacional. Então você está assistindo esse episódio na segunda-feira, como de costume, mas ele está sendo gravado então no domingo anterior, porque nós estamos fazendo ele no nosso vocacional. E hoje aqui eu tenho alguns convidados, fora toda a galera do vocacional, nosso Gabriel Pinheiro, uma salva de palmas ao Gabriel. Dá-lhe formador geral. Ele que aqui nessa conversa vai estar trazendo também a realidade da Comunidade Aliança, o Nicolas. Boa tarde. Aliás, boa tarde não, né? Boa noite. É um prazer estar aqui nesse podcast. O Nicolas está trazendo a realidade então da Comunidade de Vida e a mulher que está brilhantando a nossa mesa com esse lindo vestido, a Beth. Ela que vai estar trazendo um pouquinho então a realidade do terceiro elo para nós, tá bom? Antes de nós começarmos propriamente, cada um poder falar um pouco, eu queria que o Nicolas, enquanto responsável do vocacional, pudesse dar abertura também, até falar para o pessoal um pouco que está nos acompanhando, né, que vai ver esse vídeo depois, de como está sendo vocacional, como tem sido, se já tem algum testemunho, como que foi? Então, o nosso vocacional desse ano ele foi pensado também numa realidade de cuidado, porque nós estamos no ano do cuidado, né? E também numa realidade de ser antes de fazer as coisas. Então, antes de nós fazermos as coisas, como nós temos um momento de missão, nós queríamos primeiro proporcionar às pessoas uma oportunidade de encontrarem a sua identidade, se encontrarem com Deus, né, ter momentos de oração, de profundidade e intimidade. Foi o que a gente fez no dia de ontem, né? No sábado, a gente começou o vocacional com adoração, né, que a gente fez ali um momento de ministração, de encontro com Deus pessoal, também para que as pessoas possam ser cuidadas, pudessem receber intercessão, oração, alguns puderam receber. Nós também tivemos ao longo de todo o vocacional a sala profética, né? Então tudo isso direcionado para quê? Para cuidar das pessoas. Não é só para ser um vocacional, para que você venha, você quer ser a comunidade legal, venha ser comunidade. Não, você está aqui para ser cuidado, você está aqui para receber uma atenção, né? Não é só para você simplesmente fazer parte, mas a gente quer ouvir o que você tem a falar, ouvir o que você tem a dizer, as suas partilhas, talvez suas dores, enxugar também as suas lágrimas, porque de nada adianta nós queremos cuidar das pessoas se nós também antes não somos cuidados, né? Então o vocacional começou nessa dinâmica também, pensando para cuidar bem as pessoas, para antes delas fazerem missão. Até agora tem sido um encontro muito bom, muito positivo, né? Vulgo os frutos, assim, né? A gente fez um momento ali na adoração, pedindo para que as pessoas pudessem entregar aquelas que sentiam que tinham algo com a comunidade, sentindo que Deus estava chamando a pessoa da comunidade para deixar o crachá nos pés do Senhor. Foram poucos que não entregaram. E não que todos precisavam entregar, né? E não que se talvez tivesse sido poucos, não teria surtido efeito. Mas se teve tantos frutos, é um sinal de que o vocacional está dando certo. Né? Porque as pessoas estão sendo alcançadas, estão conseguindo ouvir de Deus a resposta que elas aqui vieram buscar. Sim. Sobe um pouquinho o mic dele aqui na frente, acho que aqui para a galera ficar um pouquinho melhor. Antes da gente, daqui a pouco, lembrar, né? Nós temos aqui no meio o nosso cestinho, aqueles que quiserem fazer perguntas, só depositar ali, daqui a pouco a gente vai começar a responder, tá? Mas eu queria perguntar pro Gabriel, que o Nicolas trouxe um pouco a questão do ano do cuidado também, e qual a importância de nós caminharmos em comunidade, né? E Deus, ele tem nos inspirado a cada ano uma palavra. E nós, enquanto comunidade, caminhamos aquele ano dentro daquela palavra. E Deus nos direciona. Então, por exemplo, nós vamos ter o vocacional, dentro também do direcionamento de Deus. Do direcionamento de Deus para aquele ano. Então, ano passado, nós tivemos o ano da multiplicação. Então, nós tivemos uma multiplicação, inclusive, nos vocacionais, né? Esse ano, Deus nos deu a palavra que seria um ano de cuidado, um ano onde nós seríamos cuidados e iríamos cuidar uns dos outros, mas também da presença de Deus, né? Qual é importante nós estarmos caminhando em família, juntos, dentro de uma mesma palavra, caminharmos, como o nome já diz mesmo, realmente em comunidade. Sabe que essa realidade de andar em comunidade, ela traz uma questão muito de segurança, né? A gente percebe que Jesus, desde o início, ele já faz isso. Ele já não envia os irmãos sozinhos, né? Ele manda, não, vai 2 a 2, se reúne para rezar, reúne nas casas. E que graça é poder andar sobre a luz, né, guiados ali sobre a luz de um carisma, mas andar em comunidade, sabe? Por quê? Na caminhada, às vezes, é como se nós estivéssemos subindo uma lomba. Imagina,
Na metade do caminho pode ser que você canse, principalmente se você tá subindo de a pé. Pode ser que você canse, na metade do caminho pense em desistir, na metade do caminho você pense, não, agora não vai dar mais, agora pra mim já chega, já cheguei no meu máximo. Cara, se eu tô sozinho, eu fico no caminho. E os outros podem passar por mim. É aquela mística do bom samaritano. Sim. Os outros podem passar, mas quando eu encontro uma comunidade, eu estou tendo uma vida comum. Aquilo que eu pulso, principalmente sobre a luz de um carisma. Aquilo que pulsa no meu coração, aquilo que me motivou a estar ali, é o mesmo que tem no teu coração, mesmo que tem no coração do Nicolas, mesmo que tem no coração da Beth, que vai indo e nos impulsionando a ir mais longe, né? E nessa mesma dinâmica da subida da lomba, estar em comunidade faz com que o peso se divida entre os irmãos. Na medida de que, poxa, se eu tô desanimando, tô parado no meio da lomba, vai ter alguém que vai dizer assim, tá bom, mas não vai ficar no caminho. Vem aqui comigo, onde a tua força falhou, agora vem, que a minha vida fraterna faz te impulsionar a ir mais longe. E na mesma medida que quando a outra pessoa precisar, eu também vou ser esse braço sustento, sabe? Uhum. É aquela dinâmica de que mais importante de como levantar é terem quem se apoiar para levantar. Né? Que se nós caímos sozinhos, a gente fica ali, não tem quem se apoiar. Mas a comunidade, ela traz essa dinâmica de que nós não estamos sozinhos. Além da graça de Deus que nos convida a ser comunidade de Emanuel, tem irmãos que nos ajudam a chegar nessa caminhada de verdadeiramente sermos Emanuel. Sim. Beth, deixa eu falar contigo um pouquinho. Então, tu hoje está, né, participa do terceiro elo e hoje está à frente, né, enquanto responsável também, junto com o Cristiano e Terezinha e Ivone. a Terezinha e Ivone. Isso aí. Então, o terceiro elo, né, até para o pessoal saber, diferente de nós, ele não tem o peso de uma estrutura, né, e, por exemplo, hoje nós temos nossos compromissos, nossas orações, compromisso de formação, de acompanhamento, e nós sabemos que se nós não fazemos isso, de alguma forma, nós não somos punidos, mas não recebemos alguma coisa. Então, muitas vezes, pode ficar maquiado realmente a intenção do nosso coração, de fazer uma coisa de que é simplesmente por fazer, ou porque realmente quer fazer aquilo. O terceiro elo não, ele é diferente, né? Vocês fazem porque vocês sentem o impulso do coração. Porque se a Beth por si só faz ou não faz, na vida dela não vai ter uma diferença exata como vai ter nas nossas, né? E dentro dessa beleza do terceiro elo, quando tu entra, diferente de nós, tu já tinha a tua vida, né? Tu já tinha ali, já era uma mulher mais madura, com filhos, com casa, com os teus negócios, né? Com a tua vida profissional bem estabelecida. E como que foi para ti esse momento de entrar, até mesmo de pensar, poxa, eu já tenho minha vida, já vivi muitos planos, muitos sonhos, ainda tenho muitos outros, e agora me vejo numa situação que talvez eu não tinha pensado antes, né? Como é que foi isso para ti? Realmente aconteceu tudo isso, né? Como o Bernardo falou. E o que eu vejo para mim é que as coisas do mundo não trazem felicidade. Amém. O que traz felicidade é Deus, né? Eita glória. Então a gente procura e daí fica alegre um pouco, um tempinho, e aí passa, né? Aquela euforia toda, e quando a gente está com Deus, sempre aumenta. É maravilhoso, porque a gente entra na intimidade com Deus, conversa com Ele, e Ele vai nos mostrando o caminho, e a gente vê a verdadeira felicidade, que é estar em paz. Até o padre falou na missa, não é uma paz assim que tu não vai ter problema, nada. Uhum. Mas a gente consegue resolver e tem confiança de que tudo vai ser como Deus quer. Então a gente entrega para Ele a nossa vida e a gente faz isso por amor. E a comunidade tem um carisma muito forte, né, do Emanuel conosco. E a vida fraterna também é maravilhosa, a gente se sente muito bem. Parece que é um estado de felicidade permanente. Amém. Amém. Glória a Deus. E Muito como que isso foi também, como que teus filhos receberam essa notícia, assim, né? Porque nós sabemos que, não sei como era a tua agenda antes, né? Não sei exatamente como ela é agora, mas eu sei que muitas das coisas que tu faz hoje tu não fazia antes, dentro da comunidade. Por exemplo, tá participando de célula, daí tem reunião, tem as formações, tem os encontros, que como eu disse, tu não é obrigado a estar, Sim. mas tu deseja estar. E muitas vezes, talvez a família pode dizer, poxa, minha mãe estava aqui em casa,
estava talvez numa reunião de família e hoje, por algum motivo, não tá servindo em algum outro lugar. Como que eles receberam isso também, né? Isso é uma coisa que eu cuido bastante na minha família, de dar atenção para eles quando eles precisam. Sim. Então, claro, tem toda essa minha vida, mas eles são adultos e eles também têm a vida deles, né? E eles estão recebendo muito bem, até eu acho que eu estou sendo um exemplo, né, para eles entrar também numa vida mais espiritual, assim, levada para Deus, né? Mas eles estão recebendo muito bem, eu vejo que eles sentem um certo orgulho da mãe, que para mim é gratificante, e eu vejo assim, nós todos, né, como pessoas, na comunidade ou em casa, a gente tem momentos que a gente precisa da mãe, precisa de um abraço, precisa de alguém para conversar, e eu procuro, assim, me dividir nesses momentos a ficar realmente com eles. Sim. Né? Não dizer, não, agora tu tem que isso, agora aquela coisa assim, cega, não, eu tento entender o momento da vida que eles estão, mas sempre tentando mostrar o lado bom, né, de viver conforme Deus, né? Assim, por exemplo, estão falando do fulano, né? Todo mundo tem aquela vida mais mundana. Eu digo, não, mas não interessa a vida deles, deixa. Então, eu vou dando esses exemplos, assim, né? Uhum. De deixar, por exemplo, a avareza, mas quero ter isso, mas para quê? Isso não vai te trazer felicidade. Então, levando, né, para eles esse momento, e eles recebem muito bem, e eu tento chamar eles bastante para a comunidade. Sim. Uma coisinha ou outra eu trago. Eles ajudam aqui, ajudam ali, mas ainda não entraram, né? Mas a hora que eles descobrirem vai ser bom para eles. Né? Amém. Inclusive, gente, depois vocês podem agradecer o filho da Beth, porque hoje a gente só tem banheiro aqui dentro, não tá tendo que ir lá fora. Foi ele que terminou ali, fez o que precisava da hidráulica, enfim, vocês podem agradecer o filho Como é que é o nome dele? João. Obrigado, João. Vamos Uma forte salva de palmas ao João. Dale, João! Gente, eu vou fazer mais uma perguntinha aqui pro pessoal, e aí depois a gente já vai ler as perguntas ali que vocês deixaram, tá? Então, se você tiver ainda alguma dúvida, alguma coisa, quiser colocar ali, aproveitar esse tempinho que daqui a pouco a gente já vai começar a ler ali, tá bom? Bernardo, eu vou pedir licença só porque eu esqueci de falar, né? Mas ali, o que nós temos de possibilidade de pedidos é para vocacional de aliança, vocacional de vida e experiência vocacional. E a Beth depois vai estar lá também para aqueles que desejarem ingressar no terceiro elo para orientar, tá? E aí, se você tiver alguma dúvida, você pode ir ali atrás e o pessoal também vai tirar com você. Ou também você pode tirar as dúvidas também pelo papelzinho ali, tá bem? Desculpa, Bernardo. Falando nessa questão ainda de família, perguntar pro Nicolas, porque embora o Gabriel ingressou primeiro na comunidade, que é a família dele, mas a tua família ela já tinha uma vivência de igreja mais expressiva do que a família do Nicolas, né, no quesito dos pais, enfim, os teus pais tinham uma participação mais ativa já. Como que foi, Nicolas, falando essa questão de família? Porque tu também esteve na comunidade Aliança e depois foi comunidade de vida. Como que foi para eles essa questão de tu participar, de tu trazer essa experiência para dentro da tua casa e depois o momento também que tu sai da comunidade Aliança, vai para a comunidade de vida? Como que foi isso para eles? Então, a minha mãe é que foi junto comigo, assim, né? Eu caminhei junto com os meus pais no caminho de ingresso deles na vida da igreja, assim, né? Meus pais, eles, como tu disse, são pessoas, e isso continuam sendo assim, que vão na missa no final de semana, participam pouco, assim, né? Já participaram mais do ECC. Minha irmã também, a mesma coisa. Então, eu fui caminhando junto com eles, assim, né? Eles fizeram o ECC, ano depois eu tornei coroinha, eles continuavam no ECC, participei do Onda, né? E eles foram acompanhando, só que eu comecei a ir atrás da voz de Deus que me chamava a ir a águas mais profundas. Comecei a participar de grupo de oração,
E aí eu fui para a comunidade, né? E meus pais até hoje, eles não vêm assim na comunidade, eles vêm em algum outro evento. Minha mãe vem na conferência de mulheres, meu pai na conferência dos homens, minha irmã também, né? Meu cunhado, enfim. Mas eles acompanham, sempre gostaram e sempre me apoiaram muito, assim, né? No começo, quando eu estava indo num grupo de oração, nem estava indo conhecer a comunidade, era um pouquinho mais difícil, que eu estava indo muito na igreja, né? Mas com o tempo foi fazendo com que eles meio que se acostumassem com isso, né? Sim. E depois, eu acho que quando eu entrei no vocacional da comunidade, foi tudo tranquilo, assim. Eu lembro que quando eu recebi o chamado de Deus para ser missionário, em 2017, longa história, isso para outro momento, né? Quando eu recebi esse chamado, a minha mãe sabia que eu tinha recebido o chamado, a gente chegou em casa, assim, na casa deles, e ela falou assim para mim: Nicolas, filho, tu vai ser missionário. Eu acho que é, né? Mas assim, um pouquinho receosa, né? Aquela coisa, tipo, meu filho vai, para onde ele vai, né? Uhum. E depois, quando eu fui para a comunidade de vida, aí sim, porque foi uma mudança muito radical, assim, né? É largar tudo para seguir, né? Como eu contei um pouco ali na pregação que eu fiz hoje à tarde, hoje de manhã, perdão, eu tinha muito medo daquilo que meu pai ia pensar. Sim. Né? Porque o meu pai, sobretudo meu pai, ele sempre falou: por que tu não faz direito? Pra ganhar dinheiro, né? Isso aí vai fazer jornalismo, não vai dar em nada isso aí, coisa nada. Não. Inclusive, hoje é o dia de jornalista, né? Parabéns muito ao obrigado. Nicolas, jornalista de informação. Tem mais alguém que é jornalista? A Jennifer. A Jennifer Teixeira. Parabéns ao jornalista. Uma salva de palmas aos jornalistas. E aí, o que... Aos verdadeiros e bons jornalistas. Amém. E aí, o que... E o que aconteceu? Eu comecei a rezar muito quando eu tive a certeza que eu tomei a decisão que eu ia entrar pra comunidade de vida, que eu entendi diante de Deus que era a vontade dele. Eu comecei a rezar, pedindo a Deus que preparasse o caminho. Porque eu também tinha um pouco de insegurança, comecei com os meus pais, assim, também com a questão da minha irmã. E como eu falei, né, na pregação, agora eu tô um pouquinho menos emotivo, eu vou conseguir falar sem chorar, né? Mas o meu pai, ele disse, 2 semanas antes, eu nem contei, eu disse pra contar pra eles na última semana que eu tava na casa deles. Que vergonha, né? Pois é. E aí eu contei pro meu pai, e o meu pai chorou. Era 2 semanas, aliás, 2 semanas antes ele perguntou, me disse que ia me apoiar na tua comunidade de vida, eu não contei pra ele, deixei pra contar depois. Ele falou que ia sentir saudade, chorou. Minha mãe também. Né, minha mãe, ela ficou num primeiro instante assim um pouco receosa, disse: mas eu entendo que a tua missão é aqui dentro de casa. Eu falei: mãe, eu tenho certeza que Deus vai cuidar de vocês aqui. E Deus cuidou. Como nunca, o meu relacionamento com meu pai hoje, ele é muito melhor. Não que eu tivesse um mau relacionamento com ele, mas o meu relacionamento com ele é muito melhor agora que eu estou na comunidade de vida. E a vivência, a minha mãe, minha irmã, eles, meu pai também, não eram pessoas que iam buscar um sacramento da confissão. Hoje eles buscam, sabe? Estão inseridos na vida da igreja, né? E a minha irmã tá numa experiência tão grande assim, sabe? Com Deus. Ela me procura muito, às vezes a gente conversar, trocar uma ideia, né? E ela me falou, e eu percebi assim, ano passado, quando ela ganhou a segunda filha dela, ela ficou bastante em casa, e ela passava o dia inteiro assistindo pregação, e isso ajudou muito também ela na vivência de fé. Então eu posso dizer com toda certeza, e isso eu falo para quem às vezes fica receoso com os pais para entrar na comunidade de vida. Posso dizer isso com total certeza. Deus cuida dos nossos. Para quem é comunidade de aliança também, Deus cuida dos nossos. Deus não nos abandona. Vocês acham que Deus ele ia ser infiel conosco? Pode ser difícil, pode demorar, mas Deus não irá falhar. Então pode ter certeza, você que está com dúvida, com medo, meu Deus do céu, minha família, coisa nada, vai dar certo. Pode ter certeza que Deus está cuidando dos teus. Amém. Então, gente, vamos para as perguntas ali. Tem mais alguma pergunta ainda? Não? Vamos à produção aí, uma salva de palmas para Jennifer. Tudo virou em aplauso. Vamos lá, vamos ver. Números da Mega Sena. Esse não fez nem questão de esconder a pergunta, né? Não. Ó, eu vou ler tal e qual como tá aqui, tá? Meu Deus. Posso namorar? Não. Fala, gurizada. Como faço... Muito bom.
A gente tá rindo com respeito, tá, gente? Não é. Ah, a gente não tá debochando, imagina. Como faço para aprender a rezar por alguém? Colocar o Espírito Santo para que entre em estado de repouso. Não necessariamente, mas enfim. Vamos trazer essa pergunta pro Gabriel? Vamos... Pronto, a cestinha te escolheu, Gabriel. Então, vamos por parte, né? Uma pergunta um pouco maior. Como faço para aprender a rezar por alguém? Enfim, aqui ele colocou, né, sobre o batismo no Espírito, enfim, para poder pedir o Espírito para a pessoa. E talvez até, se puder explicar um pouco também, pessoal, que talvez alguns não conheçam, a questão do repouso, enfim. Então, como que a gente faz para aprender a rezar por alguém? Muito simples, rezando. Não tem uma fórmula, receita de bolo, né? Onde a gente faz, tipo, para rezar você precisa acordar 5 horas da manhã, orar no monte. Não, não é assim. É rezando. Quando a gente reza por alguém, e aqui é um ponto bem importante, tá? O Espírito Santo de Deus é Ele quem vai fazer através de nós. Não depende de nós, né? Por quê? Quando nós oramos por alguém... Vou botar a mão na cabeça do Nicolas. Quando nós oramos por alguém, estamos ali pedindo, né? Senhor Jesus, neste momento, olha pelo dom da vida do Nicolas. Olha, Jesus, para todas as realidades, pelo celibato dele. Estamos ali orando pela realidade do Nicolas. Na carne. Na verdade, nós estamos pedindo para que Deus ele venha ao encontro daquele filho em questão. Às vezes a gente fica naquela expectativa do tipo, Deus tem que falar. Ai, Jesus, por favor, me dá uma imagem, me dá uma imagem, me dá uma imagem. E essa acaba sendo a nossa oração em línguas, parece, né? A mãe revela, 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 revela. Só que, na verdade, não é isso, né? O primeiro ponto, quando nós vamos orar por alguém, é dar liberdade ao Espírito. O Espírito ele precisa ser livre, né? Ele sopra de onde quer, como quer. Quando nós oramos por alguém, de fato, nós precisamos pedir, Senhor Jesus, venha ao encontro desse filho e age da maneira que o Senhor entende que é melhor. Se o Senhor entende que é melhor o Senhor dar uma revelação para ele, então revela. Sabe que quando eu comecei a rezar, a minha experiência com rezar para as pessoas foi bem isso, rezando. Foi no encontro de cura que a gente fez lá em Campo Bom, no ginásio, na salinha da cura e libertação. Do nada, a coordenadora da pessoa passou por mim e disse assim, vem, vamos rezar. Nunca tinha rezado por ninguém na minha vida. Sabia rezar em língua, mas não tinha rezado por ninguém. E quando a gente começou a rezar lá embaixo, estava tranquilo, porque 3 pessoas rezavam por uma só. Então eu não tinha tido aquela experiência de Deus falar comigo para falar com a pessoa. Então os outros 2 que estavam lá já tinham isso. E aí então eles rezavam, falavam e eu dizia, amém, Jesus, isso mesmo. Do nada, brotou uma fila e aí tinha gente esperando. E ela olhou assim e disse assim, ok, agora a gente vai se dividir, cada um reza por um. E eu pensei, Jesus, e agora? Nunca tinha tido a experiência de rezar sozinho. E aí quando veio as primeiras pessoas, eu lembro que naquele primeiro momento minha oração foi, Jesus, o Senhor sabe que eu não sei fazer isso, Jesus. O Senhor sabe, Pai, que eu não sei, o Senhor sabe de verdade que eu não sei, mas essa pessoa precisa te ouvir. Essa pessoa precisa te ouvir, então eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor age no meio de nós. E comecei a orar. E aí, do nada, Jesus começou a falar. Na liberdade. Jesus começou a mostrar, começou a trazer realidade, eu comecei a falar aquilo. E aí entra um ponto, que o nosso coração, quando nós rezamos pela pessoa, às vezes ele começa a entrar num estado de conflito. Meu Deus, mas será que isso é de mim? Será que isso é da minha cabeça? Será que não é o que eu sei já, ou algo que eu estou imaginando? Mas, na verdade, sempre numa oração existem 3 vozes que falam. A nossa humanidade, a voz de Deus e a voz do demônio. E aqui é um ponto bem específico. Você que fez a pergunta e quer rezar por pessoas, peça a Deus dom de discernimento dos espíritos. Basicamente vai ser um guia básico para que você consiga ir entendendo aquilo que está vindo na sua oração. Para entender, isso aqui acho que não é. Isso aqui não vem de Deus. Isso aqui vem da minha humanidade. Mas quando você pegar a prática, é aí que está o ponto. São Paulo vai dizer que todos os dons são desenvolvíveis, né? E o espírito de oração submete àquele que ora. Então, quando nós oramos e nos dispomos a isso, e vamos ali de verdade intercedendo, pedindo pelas pessoas, a voz de Deus vai ficando cada vez mais clara em nós. E aí nós vamos indo. Agora, nós chegamos no ponto do repouso no Espírito. O repouso em si, ele é uma graça derramada de Deus para com aquele filho. Toda oração que nós rezamos por alguém tem repouso? Não necessariamente, porque é uma graça e Deus derrama quando Ele quer.
E vai muito da disposição da pessoa, né? Aquilo que eu falei antes. O espírito de oração, ele submete aquele que ora, né? Então, o espírito de Deus, ele não é demônio para tirar a liberdade da pessoa e dizer, não, agora tu vai repousar porque eu quero que repouse. Repousa. Não, não é assim. A pessoa precisa estar disposta àquele mover. Então, não depende tanto de você. Na verdade, não depende nada de você. É tudo daquilo que Deus quer fazer naquele momento. Se Deus quer fazer no momento, dar aquele descanso à pessoa. Já orei por pessoas que repousaram, pessoas que estavam há tempo sem dormir, de esforço, e levantaram, nossa, parecia que tinham dormido naquele repouso por horas. Na verdade, foi questão simples. Mas vai muito daquilo que Deus quer fazer, a intensidade do que Deus quer mover dentro daquela oração. Então, respondido. Tudo bem, hein? Nicolas, Eita Deus. as missões que foram feitas, são feitas toda semana? Tem alguma forma de saber quando terá para que eu possa ir? Muito bem. Então, as missões que foram feitas com o irmão em situação de rua acontecem todos os sábados à noite. Você pode ajudar de diversas formas. Você pode ajudar preparando o alimento, você pode ajudar também na distribuição e também você pode ajudar de forma financeira, se quiser contribuir. Né? Tem várias formas. Você também pode ajudar na intercessão da missão. Né? Tem várias Ou na formas. arrecadação Na dos arrecadação de também. alimentos também, que nós fazemos há alguns sábados. A ideia é que a gente tenha todos os sábados mercado. Inclusive, se tem algum dono de mercado nos assistindo, se quiser ceder o seu mercado, a gente agradece. Então, a missão com comunidade terapêutica acontece todos os dias, né? E aí você pode, na comunidade terapêutica Livres para Adorar, então você pode, todas essas missões sociais também com famílias carentes, você pode procurar a Jussara, que está fazendo acompanhamento, você pode, enfim, também pode me procurar depois, eu posso encaminhar para você o contato, né? A gente vai ter, sobretudo aqueles que vão ter o acompanhamento vocacional, também eu vou estar encaminhando o contato dela. Nós temos missão no presídio e na fase, o presídio é toda terça-feira de manhã e na fase a cada 3 semanas na terça-noite. O que mais teve de missão ontem? No hospital, nós ainda não demos início a fazer essa missão. E de evangelismo também não é uma missão que acontece periodicamente. Foi uma experiência que nós fazemos e que nós gostaríamos de fazer. Mas para isso a gente precisa também ter responsáveis para que possam estar sempre organizando, formando, né? Para que não se, como a gente fez ontem, né? Antes de todas as equipes saírem, a ideia é que os responsáveis pudessem explicar como seria, né? Não é simplesmente vai lá e faz a missão. Não, não é assim. Você tem que fazer. E a gente faz isso muito de experimento, assim, né? Sim. Mas na prática é preciso mais formações para fazer essas missões, né? Mas para que você tenha uma experiência, a gente meio que abre uma exceção, né? Sim. Inclusive sobre as missões, nós temos elas diárias ou semanais, né? Mas nós não postamos com tanta frequência, muitas vezes, até porque algumas pessoas pensam, poxa, eles estão fazendo para postar. Então não é, né? Nós estamos querendo fazer a missão. Nós postamos, às vezes, para fazer com que aquela missão seja conhecida pelas pessoas, para que as pessoas possam ajudar de alguma forma, estando presente, doando algum material necessário para aquela missão, enfim. Então, por isso também que a gente não posta sempre, né? Nós costumamos fazer essas publicações mais de forma interna. Então, se você estiver no grupo do WhatsApp do Worshippers, da comunidade, do grupo de louvor, se estiver na comunidade do Café com Manuel, nessas redes nós acabamos postando um pouco mais para fazer essa missão conhecida. No nosso Instagram, a gente posta um pouco menos para não expor também as situações. Tá bom? Beth, essa é para ti. A pessoa aqui, ó. Gostaria de saber se tem alguma dica ou conselho para trazer os pais para a igreja. Já convidei muito, mas eles não vêm. Como é que foi para ti a tua experiência? Como que tu veio para a igreja? E também, se puder confirmar, né? A gente já falou um pouco de como tu faz com os teus filhos, mas se puder acrescentar ainda como que funciona para ti, para te convidar aquelas pessoas que não têm hoje essa vivência tão próxima na igreja, mas tu quer trazê-los, né? Mas também não quer afastá-los, porque às vezes o nosso papel acaba dificultando a evangelização. Ao invés de aproximar as pessoas, nós afastamos elas. Como é que funciona isso para ti? Sim, a gente tem que ter um pouco de cautela e tem que aceitar, né, as pessoas como são. Nem todos pensam igual a gente, né? E não dá para obrigar. Então, a gente faz o convite. Feito o convite, a tua parte foi feita. Não tem como forçar, principalmente os pais, né? Que a gente
tem obediência, né? Tem respeito. E eles acham... Eu também sou mãe, que a gente sempre manda nos filhos, mas não... não. Então, agora os filhos mandar no pai, não dá. aí a coisa troca de figura. Então, eu sei que é difícil, né? Tu convencer o pai e a mãe. Mas faz o convite e reza. Reza que Deus vai encaminhar eles, né? Eu, por exemplo, fui conhecer o Padre Marco ali em Campo Bom, a convite de uma vizinha. Né? Às vezes um amigo convidando ou alguém de fora, né, faz mais efeito que a gente em casa, alguém contando uma experiência, ou de repente conta alguma coisa que aconteceu. Não faça assim um convite direto. Eu estive lá no grupo de louvor quarta-feira. Mãe, viu? Aconteceu isso, aquilo. A tua mãe vai dizer, mas é sério, tá? Aí ela vai querer ver, vai ter curiosidade, e quando vê, vai participando e vai cada vez gostando mais. Sim. Acho que uma coisa importante, né, que tu falou no início, quando tu falou sobre os teus filhos também, é a questão de ser um testemunho lá onde você está, né? Então, se você vem na igreja e volta pior para casa, a sua mãe, seu pai vai dizer, não quero ir nessa igreja, porque se meu filho tá ficando assim, né, eu prefiro não ir, então tô melhor sem ir lá. Então, você precisa ser um testemunho também dentro da sua casa, né? Precisa ter ali uma mudança de vida que reflete também depois na mudança de vida dos seus pais. Entrou por favor. Essa questão que a Beth trouxe, de gerar aquela curiosidade, aconteceu tal coisa assim, é verdade. Que nem eu vinha para a comunidade, mas meus pais não eram comunidade. Né? Eles tinham vivência de igreja, já tinham um convívio assim. Mas quando eu entrei para a comunidade de fato, meus pais não pararam de vir. Primeiro eles vinham sem mim, aí quando eu entrei, eles pararam de vir. Aí eu ficava assim, mas cara, não é possível, por que eles não vêm? Eu olhava, experimentava aquilo, e é massa, por que eles não estão vindo? Aí o que eu comecei a fazer? Gerar curiosidade. Vinha as coisas nos eventos, aí meu pai gosta de cantar, tocar e vir. Aí a gente ia cantar nas missas lá em Campo Bom, aí o pai dizia, hoje eu vou cantar com vocês. Não, só quem é comunidade. Aí para ser comunidade tem que vir. Aí disse, então tá bom. Aí acontecia as coisas na comunidade, chegava na mãe, nossa mãe, aconteceu um negócio muito legal, mas eu ainda não posso contar para a senhora. Aí eu ficava assim, mas pra que fala, então? Aí foi indo, até que ela... Não, então eu vou lá ver. E aí foi indo. E aí nessa prática de ir gerando curiosidade, assim. Mas também é um ponto que o Bernardo trouxe, né? Se eu vou pra lá, eu volto pior pra casa, não adianta, né? E aí voltar e dar testemunho real ali dentro, né? Fazer justificar. Por que você quer que eu vá? Né? E justificar a sua resposta. Acho que é muito por aí mesmo. Sim. Vai por mim, dá certo. Mais um adendo, Bernardo. Só lembrar o pessoal, não sei se o pessoal lá atrás está orientando a banca vocacional, tá? Mas não pode, se você está fazendo o pedido agora, o pedido precisa ser entregue sem rasura, tá? Não pode estar rasurado, riscado, coisa arada. É um documento, isso. Nome Cuidado, completo. nome completo. Não dobre o pedido, né? Não fique amassando, né? Cuidado, porque é um documento oficial, tá? É a sua vida que tá aí. Lembrando, gente, esse documento que você está fazendo, você... Até enquanto estiver escrevendo, você vai perceber isso, né? Vai estar dizendo, tendo me colocado em oração e escuta da voz de Deus. Então, realmente faça com muita atenção, com muito amor, com muito zelo. Não faça ele na correria, tá bom? Tem tempo para isso. Vai ter um tempo para isso, não precisa entregar assim que terminar. Então, tá bom? Faça com calma, realmente faça em espírito de oração. Porque senão você já vai começar errado, né? Você já vai estar mentindo naquilo que você vai estar escrevendo. Você vai estar escrevendo, tendo me colocado em espírito de oração e escuta a voz de Deus, e você está rindo com a pessoa do lado. Aí, Olha aqui, que engraçado, tá dizendo pra... daí já não vai dar. Aí tá lá, vida e aliança. Unido. Não, e assim, já vou passar o prazo, tá? O prazo de encerramento, a gente vai dar 10 dias, tá? Para entrega dos pedidos. A entrega dos pedidos, entrega final, vai ser dia 17 de abril, às 23h59, tá? Não passou dessa data, meu querido, 10 dias, tá? Teve tempo, você pode entregar para os acompanhadores vocacionais, né, e formadores, e também para mim, para o Bernardo, para o Pinheiro, aí, pessoal que é do Conselho da Comunidade, José, a Jennifer ou o Padre. Nicolas, duas. Tem algumas aqui que eu tô juntando porque elas são muito parecidas ou iguais, tá? Celibato formativo. A família pode ir visitar a comunidade de vida para conhecer
E aí depois, isso são pessoas que não são da comunidade, querem conhecer como é a realidade. Mas eu sou já da comunidade, como posso visitar a minha família sendo da comunidade de vida? Amo vocês. Estamos te esperando, seja quem Obrigado. for, também te amo. Então a primeira pergunta é como a família pode conhecer a comunidade de vida se a pessoa estiver lá dentro? Se a família pode ir conhecer a comunidade. Antes da pessoa... Isso, conhecer qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode conhecer. Para isso, você vai mandar mensagem para o seguinte número: 51990070203. É o número da nossa secretaria. E aí a secretária vai passar para o nosso coordenador de missão. É um homem muito aplicado, sabe, de cor. E aí ele vai... Escrito na mão ali. E ele... Não. E aí ele vai fazer... E aí ele vai organizar uma data para que a pessoa possa ir lá. Não dá para assim mesmo você chegar lá, né? Porque você vai... Em geral, você vai encontrar lá o lugar fechado, né? Para a gente poder esperar, poder receber bem a pessoa, mostrar como que funciona as realidades. Perdão. E se a pessoa estiver na comunidade de vida, como que funciona? No primeiro mês, caiu alguma coisa ali, hein? No primeiro mês, ele... Gente, detalhe, tá? Só porque já como caiu lá, né? Essa semana, a película do Nicolas estava toda quebrada. Daí ele disse, não, eu vou tirar, já tá toda quebrada, né? Aí segunda-feira eu vou tirar folga, eu vou colocar a película nova. Só que ele disse isso, só que ainda a segunda é amanhã, no caso, né? O telefone dele caiu hoje. Mas vamos lá, então. Se você está na comunidade de vida, primeira coisa, você pode visitar os seus pais. Nós temos todo dia, toda semana, nós temos uma vez por semana um dia de folga, que é na segunda-feira, né? E aí, nesse dia, você pode ir para a casa dos seus pais e visitá-los. No primeiro mês, se você estiver ingressando na comunidade, seja fazendo experiência vocacional ou entrando no vocacional de vida, no primeiro mês, você não pode ir para a casa dos seus pais. Por quê? Para que, eventualmente, o inimigo não venha tentar soprar no seu ouvido. Ah, como tá bom aqui, para que voltar? Já fica aí mais um pouco, né? Porque o começo parece fácil, mas não é fácil. Dá saudade, você sente falta dos seus hábitos, das suas coisas. Você vai lá, tá? Ainda que seja no final do mês, do primeiro mês que você está na comunidade de vida, passa uma semana um pouco difícil, né? Ai, meu Deus, não estou me acertando com algum irmão, com alguma coisa, aí você vai pensar, vai lá na folga lá para casa dos seus pais, deu saudade, vou ficar e não volta. Então, por isso que no primeiro mês não pode ir visitar os pais na sua casa. Para onde eu vou? Para onde eu irei? Sim, também tem... Obrigado. Nós temos também férias pessoais e comunitárias na comunidade de vida. São 20 dias de férias pessoais e 10 dias de férias comunitárias. Se você está fazendo vocacional ou experiência, você não tem esse período. Esse período vale apenas para... Me recorda, Bernardo? Pré-discipulado, né? Isso. A partir do quando você ingressa no pré-discipulado, você começa a ter direito aos seus 30 dias de férias, que nem uma empresa, né? Na empresa você só tem 30 dias depois de um ano de trabalho. Na comunidade de vida é a mesma coisa. Um ano de comunidade de vida, recebeu lá 30 dias de férias. Daí você tem 20 dias de férias pessoais, que você pode dividir em 2 parcelas de 10, né? Que você aí pode também visitar sua família. E as férias comunitárias que a gente tira com todo mundo junto, né? Todos em irmãos, a gente vai para algum lugar bem legal. Hoje quem mais prova dessa realidade dentro da comunidade de vida, por exemplo, é o Cauã, né? Ele é quem veio de mais longe. A família dele, o pai, a mãe, enfim, são do Paraná. Então, ele está aqui na segunda-feira, ele não consegue ver os pais, né? Mas isso é muito comum no geral. Se você, por exemplo, vai se mudar, você vai para sua casa, você vai para algum outro lugar, você não vai estar vendo os teus pais, muito provavelmente, com tanta frequência, né? Então, isso são também os fardos da vida adulta, né? São as dores do crescimento. Então, nós entendemos também essa realidade. Vamos lá, para as últimas já. Deixa eu perguntar para o Gabriel, aí depois tem uma para a Beth e tem uma aqui que está com o meu nome, então acho que é para mim. Uhum. Posso entrar namorando na comunidade de vida? Finalmente perguntaram algo nesse sentido. Ué. Não, é porque sempre pergunto, né?
Família. O Nicolas ficou empolgado, gente, com o assunto do namoro. Não Por entendi. favor, não. Por favor. Detalhe que a pessoa disse que já pode entrar namorando, então não tem opção. É, por isso, entendeu? É por isso. Não sei que vocês estão achando engraçado nisso. Escrito na testa, desespero. Família, pode ingressar na CV? Essas duas perguntas pra ti. Como que funciona? Pode ingressar namorando e família pode ingressar na comunidade de vida. Tá. Vamos entender algumas coisas. Primeiro, se você está namorando, tá? A recomendação é que não entre namorando. Por quê? Dentro da comunidade de Manuel, a partir do momento que você é inserido, você entra numa realidade mágica chamada celibato formativo. Palmas pro celibato formativo. Meu Deus, deixei o pessoal surdo agora. Palmas, Nicolas, pro celibato perpétuo. Pelo... É o celibato impositivo, meu. Tá imposto o celibato pra mim. Então, quando você entra na comunidade, você é inserido, isso vida e aliança, tá? Você é inserido na realidade do celibato formativo. O que difere comunidade de vida e o que difere comunidade de aliança? Na comunidade de aliança é fortemente recomendado. Foi mais Repito, fácil. abra o seu coração, fortemente recomendado. Amém. Na comunidade de aliança. Na comunidade de vida é obrigatório. Quanto tempo se fica em celibato formativo? 4 anos. Então, no 4º ano, você já pode começar a pensar em vocação segunda, a pensar em conhecer alguém, se aproximar, uma amizade mais próxima. A partir do 4º ano. Bom, se eu entro para a comunidade de vida, aí tem uma série de coisas que podem afetar. Minha namorada entra comigo, eu namoro alguém de fora, e se eu sou enviado em missão, por exemplo, por um período, né? Para outro lugar, como que fica? Tudo isso, né? Então, por esse motivo, a gente pede que não entre namorando para a comunidade de vida. Pode entrar namorando para a comunidade de aliança? Pode. Fortemente recomendado, já namora. Pode. Na metade do caminho, a gente vai descobrindo aquilo que Deus vai fazendo na realidade, né? Mas na comunidade de vida, a gente pede que entre, então, solteiro, né? Para poder se dedicar ali. Por quê? Porque a realidade na comunidade de vida é um pouco mais intensa em questão de algumas coisas. E acaba que muitas vezes você não tem muito tempo para ficar, sei lá, no telefone, para ficar numa chamada. Você tem muita coisa dentro do ordinário do dia ali para realizar. E aí, achar tempo para namorar alguém de fora que não vai entender a realidade fica um pouco complicado. Citação das famílias. Famílias, pode entrar Na comunidade de vida. na comunidade de vida? Pode, em primeiro momento. Mas, claro que tudo isso vai ser entendido e cada realidade é uma realidade. Por quê? Para se entenda, né, de como que está o tempo. Normalmente, se é família, se entende que são pessoas mais velhas. A gente tem um limite de idade de 32 anos ali para ingresso na comunidade de vida. Então, tem uma série de realidades que a gente precisa entender, né? A realidade da família, como os que já estão estruturados. Precisa ser pensado em como que eles vão entender. Porque imagina, você entra para a comunidade de vida, a sua vida se submete a algumas autoridades locais. Você vai ter um formador comunitário, onde você vai precisar pedir algumas coisas. Ah, posso fazer tal coisa, posso ganhar tal coisa. Ou se você ganha, aquilo fica com você ou não. Tudo isso são coisas que se aplicam dentro da realidade da comunidade de vida. Bom, eu sou um casal, isso vai acabar implicando na minha vida também. Além disso, eu vou ter um coordenador da missão, que vai estar ali direcionando, né? É aqui nós colocamos ali a confiança dos nossos dias. Então, a gente vai estar ali direcionando algumas coisas. E aí, como que fica? Além, claro, que a comunidade, quando família na comunidade de vida tem uma realidade extraordinária, né? Então, algumas coisas são liberadas, de convivência comunitária ou não, mas ainda assim, é sempre levado em consideração algumas coisas. Como que fica a realidade daquela família, né? Quando entrar para a comunidade de vida, como que seria a adaptação dela naquela realidade, né? Que acaba que quando família externa, a Beth pode trazer isso. Tu consegue se organizar mais com as tuas coisas. Quero estar em família, quero fazer isso, quero receber uma visita neste momento. Ou quero ficar em casa, cara. Não quero fazer nada, não quero ver ninguém. Quero ficar em casa no final de semana. Acaba que isso tudo a gente precisa ponderar para a entrada das famílias. Mas pode. Mas vai ser observada essa série de realidades até para que não gere um desconforto, uma possível frustração para a pessoa. Entrou achando que era uma coisa, chega lá na realidade, não é que mudou. Mas no ordinário de cada dia, as coisas vão se aplicando de forma diferente. Beth, é necessário saber muito sobre a palavra de Deus ou sobre a igreja para entrar na comunidade?
Não é necessário. A gente aprende na comunidade, né? Temos a formação, né? Que eu acho que, de repente, alguns de vocês podiam explicar como se dá essa formação de uma forma bem sintetizada. Mas o que a gente aprende é os nossos encontros em células, né? Nossos encontros em células. Então, a gente se reúne de 15 em 15 dias na casa de alguém da comunidade, ou não precisa ser Alguém da célula, né? alguém da célula, nem da comunidade, pode ser de Sim. fora também, né? Sim. Que participam das células na comunidade. Então, a gente se encontra, tem uma vida fraterna na casa dos irmãos e a gente fala a palavra de Deus, ali a gente aprende junto, né? A gente clama o Espírito Santo, reza, lê a Bíblia, cada um, a pessoa que prepara aquele dia a célula, ela faz um estudo prévio, pede a ação do Espírito Santo. Então, a gente aprende junto, né? A gente vai aprendendo no convívio, né? Nas formações com o Padre Marco, que ele dá também, que são fora de série, e nos grupos de louvor, a gente aprende muito também que cada um que vem, nossos irmãos de comunidade vêm pregar, e a gente vai aprimorando. E essa questão como é que é pré-vocacionado, né? Uhum. Que inicia. Isso, é pré-vocacionado, vocacionado, daí, né? Pré-discípulo, discípulo apostólico e depois consagrado. E quanto é cada etapa dessas, assim, é particular de cada um ou é um ano um ano É um outro? ano, é no mínimo um ano em cada. No mínimo um ano em cada. Então, Isso. para ser consagrado, são 5 anos, no mínimo. 5 anos no mínimo. Isso é importante, né? Porque quem entra para o Aliança, né? Para o vocacionado Aliança, tende a fazer essa formação e Sim. está sentindo a necessidade de fazer. Comunidade de vida nem se fala, né? Sim. E o terceiro ela não precisa, né, fazer a formação. Claro, a gente tem vontade, a gente quer, e se sentir que precisa com o tempo, né? Vai Sim. entrando no. A gente tem as nossas formações, tem as células, nossos grupos, tem a gente tem a escola bíblica, né, que é a ESA. Então, traz muito essa questão, né? Então, não precisa entrar sabendo, mas quando você entrar, você vai ficar sabendo por participar de todas essas formações, né? Vamos para a última pergunta lá, que o nosso tempo estourou, que é para mim mesmo, que é os cuidados de Bernardo. Acho que eu conheço a letra de quem perguntou, tá? Só para saber. Então não tá o nome aqui da pessoa, mas eu sei quem perguntou. Mas não tem problema. Qual a maior dificuldade da vida de casado na comunidade de vida? Não foi a Jennifer que perguntou, essa letra não é dela, tá? O pessoal ficou perguntando, não foi ela que perguntou. Eu acho que eu ouvi alguém falando, deve ter sido. Qual a maior dificuldade da vida de casado? Ser casado. Na verdade, é uma... Obrigado, gente. Boa noite. Dito isto... É uma resposta um pouco prática nesse sentido, porque como antes, por exemplo, ali no nosso testemunho, a Jennifer falou um pouco sobre a dificuldade, muitas vezes, da vida comunitária, né? Qual é a maior dificuldade de ser comunidade? Ser comunidade, né? A maior dificuldade é você ser aquilo que você tem que ser. Porque quando você é aquilo que precisa ser, vão existir dificuldades? Vão existir. Mas as coisas elas vão fluir mais naturalmente. O problema é quando muitas vezes você não consegue ser aquilo que você deve ser, né? Por exemplo, qual é a maior dificuldade da Jennifer no casamento? É o Bernardo. Qual é a maior dificuldade do Bernardo no casamento? É a Jennifer. Afinal, nós dois somos casados um com o outro, né? Assim como nós somos a maior alegria, nós somos a maior dificuldade. A maior alegria dentro de uma comunidade é a vida fraterna, é o ser comunidade, é o estar caminhando e sendo comunidade. Mas também é a maior dificuldade. Qual era a maior dificuldade da entrega de Jesus? Era a cruz. Mas era através da cruz que se veio a salvação. Então, aonde existe a maior dificuldade também é onde Deus se usa mais. Porque como se Deus vai se usar mais daquilo, o inimigo também, ele tenta te impedir de desfrutar mais daquilo. Então você vai ter mais tentação naquela área, você vai ter mais dificuldade, porque o inimigo sabe que Deus tem grandes coisas para você reservado ali. Então a maior dificuldade de um pai para com um filho vai ser pai para aquele filho.
Se você for amigo, você não vai ter tanta dificuldade. Se você for um irmão, você não vai ter tanta dificuldade. Porque você foi chamado para ser pai dele. Não amigo, não irmão. É claro que sendo pai você vai ser amigo, você vai ser irmão, mas você é pai. Eu da Jennifer não fui chamado a ser qualquer pessoa, a não ser o marido dela. Então, onde eu vou encontrar mais dificuldade? Em ser o marido, né? Então, dentro da comunidade de vida, ou dentro da comunidade de aliança, ou no mundo, né? É claro que a comunidade de vida, muitas vezes, vai dar algumas dificuldades, mas na formação, por isso que o Gabriel falava ali a própria questão da família, por isso que nós orientamos que as pessoas procurem casar, entrar solteiro dentro da comunidade de vida, fazer o processo dentro da comunidade de vida e casar dentro da comunidade de vida. Por quê? Porque muitas coisas já não vão ser mais difíceis. Porque dentro da comunidade de vida existem superiores. E o superior, ele de alguma forma vai determinar muitas coisas dentro da minha casa. Como eu dizia antes no meu testemunho. Então ele vai dizer aquilo que vai fazer, os compromissos, não sei o que, o horário, as atividades que tem, que não tem. Ele vai dizer isso. E eu já estou acostumado dentro da rotina da comunidade de vida, vai ser muito mais fácil, né? Do que eu ter que me habituar depois de um tempo, onde eu tenho as minhas manias, os meus vícios, as minhas situações dentro da minha casa, da minha família, do meu casamento, com os meus filhos, né? Então, é importante nós entendermos isso. Por isso que nós damos essa orientação, que a pessoa possa namorar, noivar e casar dentro da comunidade de vida. Porque nós já tivemos algumas experiências de pessoas que entraram casadas. E nós percebemos que a adaptação desses casais foram muito mais difíceis. Porque depois a pessoa ficava pensando, poxa, como que alguém está mandando dentro da minha casa? Como que alguém está mandando no meu matrimônio? Mandando a minha mulher, pô. É claro que, assim falando, parece que a pessoa vai entrar na tua casa, vai puxar a tua coberta e vai dizer, levanta. Não, não é assim, gente. Né? Mas vai bater lá, ó, tem que limpar tal coisa. Não, não é assim. Né? Mas aquilo que talvez para nós hoje possa parecer simples, com o passar das situações, uma situação simples vai se tornar lá na frente uma situação muito complicada, né? Se não bem resolvida, se não bem entendida. Tá bom? Então, qual é a maior dificuldade de ser casado na comunidade de vida? É ser casado na comunidade de vida. Gente, nós terminamos aqui as nossas perguntas. Quero dizer que foi uma alegria poder estar com a galera que está nos assistindo e também, sobretudo, com a galera que está aqui presente hoje, né? Nosso recorde de público hoje aqui assistindo. O Worshipers era antes, agora o Vocacional bateu o episódio do Worshipers, né? Quem sabe num Worshipers Conference aí, né? Uma nova. Mas, de novo, se você aqui não conhece o nosso podcast, nós temos nosso podcast toda segunda-feira, às 20 horas, trazendo sempre convidados para impactar a nossa cultura e nos formar como embaixadores do reino, porque nós somos responsáveis por espalhar uma cultura de avivamento, uma cultura de louvor e adoração. Você que está aqui comigo, você precisa sair desse vocacional com isso no seu coração. Você precisa espalhar uma cultura, você é o embaixador do reino, você é um outro Cristo lá na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, no trânsito, por onde você passar, você lá é a presença de Jesus. Então você precisa também se comportar como Jesus, agir como Jesus, pensar como Jesus. E nós temos o objetivo, então, toda segunda-feira nós trazemos aqui pessoas tão importantes quanto essas, que possam impactar as nossas vidas e nos ajudar. Falar mais importantes do que essas. Não, tão importantes quanto. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aí seu comentário se você curtiu, se você não curtiu. Nos siga nas nossas redes sociais, as redes sociais aqui da galera vai estar também na descrição do vídeo. E você que ficou curioso para entender um pouco mais sobre o nosso processo vocacional, está na descrição do vídeo. É só você entrar em contato, nós vamos explicar tudinho para você. Tá bom? Deus está conosco. Aleluia! A gente se vê semana que vem. Uma salva de palmas!